Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Jó 42, verso 2. Essa declaração de Jó é linda demais, porque observe que ele vai dizer: os teus propósitos, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Não, ele não falou os meus propósitos, ele falou os propósitos do Senhor, do grandão, não podem ser impedidos, porque os teus propósitos, eles podem ser impedidos, mas quando nós caminhamos debaixo do propósito do céu, eles não podem ser impedidos. Talvez você tenha andado muito frustrado porque você tem depositado toda a sua confiança nos seus próprios sonhos, nos seus próprios propósitos, na força do teu braço, mas quando nós depositamos no Senhor e caminhamos de acordo com a ordenança dele, nenhum dos propósitos dele podem ser impedido. E não significa que no caminho não terá dor, mas significa que se ele estiver no propósito, nenhum será frustrado. Coisa linda e maravilhosa é a palavra do Senhor. E quando nós conseguimos nos apropriar do que ela diz, isso é tremendo, é maravilhoso. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. O que é andar na dependência do Senhor? O que é confiar nos propósitos dele para mim e para você? Não é sobre os meus sonhos, não é sobre os seus sonhos. Eu gosto muito de falar sobre a gente ser a nossa melhor versão, mas quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre a nossa melhor versão olhando para os nossos sonhos, mas a melhor versão em Deus, porque a melhor versão em Deus, ela é perfeita. Aquilo que o céu tem para nós é perfeito. E às vezes pode até mesmo ser contra aquilo que a gente sonhou na nossa vida toda. Porque em alguns momentos Deus irá frustrar os meus sonhos e os teus para concretizar os sonhos dele na nossa vida. E foi assim que ele fez comigo. Ele teve que frustrar alguns dos meus sonhos para eu começar a viver os propósitos dele na minha vida. E coisa maravilhosa foi quando eu aceitei e me rendi ao propósito que o céu tinha sobre a minha vida, para viver a totalidade da promessa. E hoje eu quero mostrar que Deus, ele cuida. Quando a gente anda debaixo dos propósitos do céu, ele vai cuidar de mim e de você nos mínimos detalhes. Ele sabe o que nós precisamos. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. E isso é muito interessante, porque quando a gente começa a priorizar o reino de Deus, os propósitos estabelecidos por ele na nossa vida, ele se responsabiliza de todas as nossas necessidades. Eu digo de todas mesmo, de todas, sabe? Detalhes que às vezes para alguns pode parecer coisa simples e boba, mas que Deus, ele se importa. E eu gosto muito de me atentar aos detalhes, porque quando a gente se atenta aos detalhes, a vida fica mais bonita, fica mais leve, sabe? Fica mais colorida. Tudo faz mais sentido. Isso não tem a ver com ter coisas grandiosas, isso tem a ver com a paz que excede todo entendimento, que exala de dentro para fora. E para isso tem que estar dentro do propósito do céu. E hoje eu quero mostrar por que eu estou com esse cabelo tão maravilhoso, né? Porque, olha, gente, coisa linda, um cabelo black bem cuidado, não é verdade? É maravilhoso, é lindo. Sou muito grata ao Senhor, porque tem tantas pessoas nesse momento que não tem mais um fio de cabelo, né? Que estão no processo de quimioterapia. E nós temos esse privilégio. E ainda que fosse o caso de estar passando por uma situação difícil, como tem tantas pessoas passando nesse momento, ainda assim teríamos que achar um motivo para agradecer ao Senhor. E como eu falei, Deus, ele cuida dos detalhes. E ele cuidou. Hoje eu vivo não trabalhando para os homens, mas trabalhando para o grandão. E ele cuida de todos os detalhes. E talvez você pense, você não tem vergonha de ficar compartilhando o que você ganha, coisas simples que era para você mesmo ir lá e comprar com o seu trabalho? Não, não tenho vergonha nenhuma. Eu não tenho vergonha de nada que o grandão faz, porque tudo que ele faz é tremendo, é extraordinário. E não é motivo de eu me envergonhar, e sim de eu engrandecer o nome dele. É para isso que eu tô aqui. Faz parte da minha essência, daquilo que o céu tem feito na minha vida. E eu falo disso com muita alegria.
E olha o que o grandão fez. Ele sabia que eu verdadeiramente precisava cuidar, dar um trato das madeixas, sabe, gente? Ficar mais linda ainda do que eu já sou, né? Claro. Que o grandão só faz obra de arte. Gente, olha isso. Eu vejo tantas pessoas compartilhando os achadinhos. Eu também tenho os meus achadinhos. E a minha loja se chama Mansão Celestial, que vem tudo de lá. Me patrocina. E pode patrocinar você também. Gente, olha esse creme. Virar um pouquinho. São coisas que o grandão faz. Veio pra Nicole também. Que o grandão, ele se importa com tudo, né? Essa escovinha. Gente, detalhe, na corzinha rosa. Que o grandão, ele é detalhista. Ele se importa demais com os detalhes. Outra escovinha também. E como se não bastasse, para testificar o que eu tô falando aqui, ainda veio o livro também. Gente, olha que tremendo esse tema. Tudo a ver com a minha história. Aceitei o chamado. Não foi uma escolha. Ai, gente, de verdade, é emocionante o que o grandão faz. Esse livro é da Suzana Pantaleão. Gente, eu amei o tema. Amei o tema, porque tem tudo a ver com a minha história. E eu tô toda boa mesmo, sabe? Toda boa mesmo. É tremendo o que Deus faz. E quem foi o instrumento que o céu utilizou dessa vez? A minha irmã linda e maravilhosa, Joseli. Deus sempre está usando um instrumento para a minha vida. E dessa vez, mais uma vez, Deus usou a vida dela como instrumento sobre a minha vida. Porque quem a conhece sabe o quanto que ela é chique e empoderada, né? Então receber também algo dela é muito tremendo, honroso, porque aí fica um pouquinho mais parecida com ela também, que ela é linda, maravilhosa, minha irmã. Como todos os instrumentos que o céu usa sobre a minha vida. São pessoas lindas e maravilhosas, por dentro e por fora, na essência. E só o grandão faz coisas assim. Então creia que quando você deposita os teus planos na mão do Senhor, Ele cuida de todos os detalhes que você precisa. Meu esposo me abençoa, sim, muito. Mas desde que eu vivo aí em prol do ministério, ele faz o melhor que ele pode para me abençoar. Mas ele trabalha sozinho, meus amados. Mas aí, o grandão, que é entendedor de todas as coisas e de todas as necessidades, ele vem e faz aquilo que somente ele pode fazer. Ele conhece muito bem o nosso secreto e tudo aquilo que a gente precisa. E eu vim aqui trazer essa mensagem do céu para a tua vida de forma simples e encorajadora. Confia no que o grandão te falou, no quartinho secreto. Confia que ele vai cuidar dos detalhes da tua vida. Gente, olha. Tá lindo. Quem assistiu o meu último vídeo, né, vai reparar que deu uma mudada aí. E é tudo sobre o grandão, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gente, que negra linda!